Olá, amigos, amigas que nos acompanham em nosso canal no YouTube, especialmente aquelas que acompanham as nossas atualizações em direito civil. Bom, em nossa última atualização em direito civil, nós falamos sobre a possibilidade do reconhecimento da união estável pós-morte, após a morte do parceiro ou parceira, né? Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o que foi alterado no Código Civil no ano de 2022. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um likezinho, fazendo um comentário. Então eu ficaria muito agradecido se vocês fizessem a sua inscrição, tá bom? Em nosso canal. Obrigado. Bom, nós resolvemos falar sobre essas alterações para manter a todos que nos acompanham atualizados sobre as evoluções na legislação, por ser esta evolução indispensável ao desenvolvimento da carreira de qualquer profissional do direito, de alunos que cursam direito, tá certo? E até ajudar aqueles que ainda não se informaram a desenvolver um trabalho mais completo, tá? Afinal de contas, os direitos e deveres que regem as pessoas, os seus bens, as relações civis, tudo isso está presente nas esferas do direito, de forma que acompanhar as suas transformações é essencial para a rotina, seja do advogado, seja do aluno, seja de quem gosta do direito, etc. Por esta razão, nós estaremos agora fazendo alguns esclarecimentos sobre a aprovação de algumas mudanças mais significativas no Código Civil no ano de 2022. Tudo no que diz respeito às relevâncias, às modificações e às suas causas, né? Bom, inicialmente podemos dizer que a principal mudança na legislação do direito civil brasileiro foi a Lei 10.406 de janeiro de 2002, que veio para representar um avanço através da discussão entre juristas e até do Congresso Nacional. O nosso Código Civil ele foi consolidado para modificar diversas questões legais. No entanto, o seu pioneirismo e a sua relevância para o ordenamento jurídico atual, ele depende muito do acompanhamento das evoluções da própria sociedade dentro do direito, né? E o nosso Código Civil, ele completa no ano de 2022 20 anos. Portanto, nada mais claro e evidente que muitas coisas tenham que ser mudadas no cotidiano das pessoas, que tenha mudado, né, no cotidiano das pessoas, nas suas relações, que diga respeito a seus bens e direitos. Ao longo dessas 2 décadas, né? Tá bom? Assim, cabe, portanto, à legislação acompanhar essas transformações, essas evoluções, para poder regê-la de maneiras adequadas, tá? De maneira que, através e por meio de preposições de novas leis, é que os legisladores, eles eventualmente inserem alterações pontuais no Código Civil, sendo que
Todas essas alterações, elas têm como finalidade atualizar o Código Civil e torná-lo mais alinhado à realidade dos fatos e dos direitos das pessoas, bem como os interesses de toda a sociedade e todas as pessoas envolvidas nesse contexto do direito, né? Através de inúmeras decisões que vieram a contribuir, ou seja, quer dizer que essas decisões vieram a contribuir para a modernização do Código Civil em 2022. Estão também relacionadas a isso as questões de assembleias, de registros públicos, de denominações da sociedade e muitas outras, né? Mas nós vamos dar alguns enfocos aqui no que diz respeito à Assembleia Geral por meio eletrônico, audiências, etc. A Lei 14.309 de 2022, ela vem expressar a autorização para a realização de reuniões e assembleias virtuais, seja em condomínio, seja em audiências, condomínio que eu quero dizer é condomínio de edifícios, né? E para isso ela promove as alterações lá no artigo 1353 e 1354A do Código Civil em 2022. Além disso, essa lei também ela inclui o artigo 4º-A na Lei 3.019 de 2022, proveniente aí então do marco regulatório das organizações da sociedade civil, tratando, portanto, esta legislação em que nela estipula regras de parceria entre as organizações civis e a própria administração pública. A Lei 13.019, de julho de 2014, ela estabelece regimes jurídicos das parcerias voluntárias envolvendo ou não transferência de recursos financeiros, tá, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime mútuo de cooperação para concessão de finalidade de interesse público. Também define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com a organização da sociedade civil. Também vem instituir o termo de colaboração e o termo de fomento, né? Alterando, portanto, a Lei 8.429 de junho de 92 e a 9.790 de março de 99. Portanto, estabelecendo o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a concessão de finalidade de interesse público e recíproco, mediante, portanto, a execução de atividade ou de projetos provenientes estabelecidos em planos de trabalho, inserido nos termos de colaboração e também em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Vem a definir também diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações na sociedade civil. Alterando, portanto, a Lei 8.429, a Lei 9.790, isto pela redação dada na Lei 3.204 de 2015. Além disso, veio a modernizar os registros públicos
e incorporações oriundas da medida provisória 1085 de 21, popularmente conhecido como a medida dos cartórios. A Lei 14.382 de 2022 também alterou o Código Civil. Além disso, ela veio atualizar as regras, as leis do registro público, tá? Que é a Lei 8.015 de 73, das incorporações imobiliárias, a Lei 4.591 de 64, e o parcelamento do solo urbano, a Lei 6.766 de 73. A finalidade de tais simplificações é desburocratizar, tá? E são todos esses atos, eles estão ligados aos registros públicos, e isso vem a estender aos atos e negócios jurídicos, bem como as incorporações imobiliárias. A principal novidade é o estabelecimento do Serviço Eletrônico de Registro Público, que é regulado pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Permite, então, a conexão e comunicação eletrônica das práticas de registro público. Esta é a grande novidade, tá? Com essa medida de implementação de arquivos digitais, vem a viabilizar os trâmites que se tornam mais rápidos e podem ser visualizados eletronicamente. Além disso, todos os cidadãos eles podem se identificar digitalmente perante os cartórios através da biometria ou da assinatura digital. Esta é uma grande novidade, tá? Também podemos verificar as alterações que diz respeito aos condomínios, como um ponto importante sobre a Lei 14.382 de 22, que está ali relacionado às novas disposições sobre condomínio de lotes. Estas leis, elas alteram o artigo 1358-A do Código Civil de 2002, acrescentando nele o parágrafo 2º. E também se verifica que as mesmas disposições para os condomínios edilícios, eles se aplicam também aos lotes. O mesmo vale para o regime jurídico de incorporação imobiliária, tá? Por meio de equiparação do empreendedor ao incorporador em aspectos civis e cartoriais de registros. Vimos também a alteração que diz respeito à sociedade anônima e à comandita por ações. O Código Civil, ele conta com mudanças nas determinações relacionadas à denominação dos tipos de empresas. Estas alterações, elas são promovidas pelo novo artigo 1160 do Código Civil, que são focados nas sociedades de comandita por ações e sociedades anônimas. Agora, a sociedade em comandita por ações não está mais obrigada a denominar-se por firma, né? Há também a possibilidade aí de designar um nome editado da expressão comandita, sociedade comandita por ações, abre aspas, né? Comandita por ações. Já a adoção do objeto social, ele é facultativo. Por sua vez, a sociedade anônima, ela deve ter uma denominação formada pelas expressões companhia ou sociedade anônima, de maneira que seja abreviada ou até por extenso. Também é facultada a designação aí do objeto social. Além de que foi promovida alterações na esfera empresarial e estabelecimentos comerciais através da Lei 14.382 de 22,
que promoveu alterações e estas foram consolidadas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1142 do Código Civil. Agora, expressa uma diferença entre o estabelecimento e o local onde uma atividade empresarial é exercida. É reconhecido, portanto, aí que o local de exercício pode ser tanto físico quanto virtual. Quando uma atividade empresarial ela foi virtualmente, ela tem o endereço que consta no registro, ele pode ser o de empresário individual ou de um dos sócios da família. É reconhecido esse tipo de prática, ou da família não, eu quero dizer, um dos sócios da firma, tá? Outro destaque que se foca é o da Lei 14.382, de 2002, é que em seu artigo 14, ele acrescenta o artigo 206A no Código Civil, que determina que a prescrição intercorrente ela deve ser observada o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Isto desde que sejam observadas as causas de suspensão, independentemente de interrupção da prescrição prevista pelo próprio Código Civil. E observado que está disposto lá no artigo 921 do Código de Processo Civil. Também, se for necessário, se for necessário informar, por ser pertinente, né, que nas atualizações no Código Civil, tem-se que as mudanças que foram promovidas nesse ano quanto ao regulamento dos processos judiciais na esfera civil. As principais alterações ocorreram por meio da Lei 14.341, aprovada em 2022, no mês de maio, e pela Lei 14.365, de mês de junho de 2022. Estas leis versam, respectivamente, sobre a representação judicial dos municípios e honorários advocatícios especificamente. Confira os pontos mais... Vamos falar aqui dos pontos mais importantes, né? Quanto ao que diz respeito à representação judicial do município, a Lei 14.341, ele modifica o artigo 75 do Código de Processo Civil, que trata das disposições sobre associações de municípios. Assim, antes, aliás, um município ele só poderia ser representado em juízo por seu procurador ou prefeito, de maneira ativa ou passiva. Com tais mudanças, agora os municípios também têm possibilidade de representação pela Associação de Representação de Municípios. Isso depende de autorização expressa. Além disso, o parágrafo 5º do artigo 75, ele elenca as hipóteses que validam esta possibilidade. O parágrafo 5º, ele diz que a representação judicial do município pela Associação de Representação dos Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Ademais, a lei ela dispõe detalhadamente sobre esse tipo de associação. Ela aponta que estes entes federados podem se reunir para realizar ações de interesses comuns e que os objetivos devem ter caráter político, representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social. No que diz respeito aos honorários advocacistas, nas disposições da Lei 14.365, de 22, não altera somente o Código de Processo Civil.
como sua aprovação atualiza questões, ela vem atualizar as questões importantes sobre o exercício dos advogados e também impacta o Estatuto da Advocacia e até o Código de Processo Penal. Como nosso foco aqui está relacionado ao processo civil, vamos nos ater somente às mudanças realizadas no artigo 85, parágrafo 6º-A e 8º-A, tá? Do artigo 85. Desses parágrafos e nesse artigo 85, não se estipulam modificações quanto à definição dos honorários de advocacia. Ora, de acordo com a nova legislação, para fins de fixação de honorários por arbitramento judicial, fica expressamente proibida a apreciação equitativa quanto ao valor da causa em questão, quando o valor da causa em questão ela for líquido ou liquidável. Contudo, existem algumas exceções que estão lá tipificadas no parágrafo 6º-A. Além disto, quando o valor da causa for muito baixo e tiver um proveito econômico irrisório ou inestimável, o juiz poderá realizar a fixação de maneira equitativa, isto observando o limite de 10% de honorário de sucumbência ou até de valores recomendados pela tabela da OAB. Não podemos esquecer, portanto, que o Código de Processo Civil ele foi também uma das grandes atualizações nessa última década, em relação às ações e normas que devem ser seguidas por todas as partes envolvidas em um processo judicial, dando, portanto, aí uma maior transparência e, deste modo, transcorrer ali dentro da lei tudo o que ocorre no processo. Mas, para além disso, sua atualização em 2016, que migrou lá para a Lei 5.589 de 73 para a Lei 13.256 de 2016. Isto veio agregar um grande significado para a legislação no Brasil e também nas decisões judiciais. A nova legislação ela prometia diminuir o tempo dos processos e dessa forma trazer decisões cada vez mais rápidas a serem alcançadas pelo judiciário. Consequentemente, isso geraria uma maior satisfação para a população civil e para a empresa e também para o próprio Estado, tendo como objetivo, lá no Código de Processo Civil ou ser uma lei, o Código de Processo Civil ser uma lei que tenha o cunho e o objetivo de colocar em evidência, de maneira organizada, todas as etapas de modo das operações dentro de um processo judicial civil. O importante é conhecer sobre como funciona os trâmites e trabalho dos advogados dentro de um processo movido para seus clientes, incluindo os seguintes: prazo de processo, competência do caso, recurso e tramitação, dentre outras. E isso se faz com que um processo, quando ele é aberto, ele deva passar pelas etapas cabíveis, justamente para que haja certo andamento justificável através de uma aceleração confiável, com menos falhas ou atraso para todas as partes, além de se preservar a segurança de ambas as partes, auxiliando as partes aí para que se busquem documentos e processos cabíveis e não aventuras jurídicas, para se acelerar, portanto, as tratativas em casos urgentes, onde uma própria decisão judicial ela venha a ser importante
para os indivíduos que resolvam rapidamente as burocracias mais graves. O CPC, o Código de Processo Civil, ele foi atualizado em 2015. Isto porque foi questionado por advogados e juristas para que estava o CPC desatualizado, o CPC em vigor. Isto no ano de 1973. Ou seja, que este CPC não mais estava se vendo ali atualizações que estava sendo feito pela própria sociedade. Por exemplo, se uma ação processual, se em uma ação processual a tramitação anterior era em discorrido, com essas mudanças que houveram, hoje ocorre em dias úteis. Dessa maneira, hoje nós podemos notar uma maior semelhança com as questões atuais da própria sociedade. Isto tanto em sentido cultural quanto processual, visto que as cidades estão maiores, a população maior, aumentando, portanto, a burocracia, e isto pode acabar prejudicando o Estado e as partes. A outra questão, que passou a ser bastante importante, com toda essa modificação e atualização do Código de Processo, foi a forma de tratamento com o autor de um processo, o réu e o Estado, que são as três peças principais, além do seu procedimento. Portanto, entender bem cada processo dentro do Código de Processo e suas características é essencial para que o advogado, os réus, os autores entendam mais sobre a sua situação jurídica, das quais eles são partícipes, evitando, portanto, erros inesperados, dor de cabeça, além de outras coisas, né? De maneira que, das principais características do Código de Processo Civil, foi atualizado e ampliado, melhorado, para que se pudesse exercer uma atividade melhor e mais categórica em todos os casos jurídicos, ainda que cada um tenha sua participação, particularidade situacional, cada um tem a sua particularidade, né? Podemos entender que esta legislação em si, ela possui três principais tipos de processo, compreendido pelo conhecimento da situação, a forma de execução e a tutela provisória, né? Na questão em que diz respeito ao conhecimento, podemos entender que diz respeito ao conhecimento do processo, podemos entender que é uma situação onde se tem a exatidão sobre aquilo que será julgado, que é o processo de conhecimento. Algumas subcategorias podem aparecer, dependendo daquele que será o objeto do processo, daquilo que poderá ser o objeto do processo. É o caso, por exemplo, das ações declaratórias, em situação que é uma situação onde é necessário uma palavra só do juiz responsável sobre uma situação entre as duas partes levantadas no processo. Ainda existe, portanto, dentro do conhecimento, o condenatório, onde há a aplicação de uma sanção, como multas ou até pagamento das partes, para as partes, né? E, enfim, o constitutivo, quando a ideia é constituir uma mudança que necessita do aval do jurídico para a sua resolução. Quanto à fase de execução, submete-se o processo para avaliação de toda parte que envolve, tá? Aí o parecer do juiz para que uma sentença seja então encontrada para as partes, fazendo com que todo o processo passe a acontecer de forma usual. Nestas situações, as principais características são métodos que podem ser julgados, tempo de pagamento, e até todo o processo das pessoas envolvidas.
no caso de tutela cautelar, há uma série de processos que se visam colocar em evidência ao autor do processo. Tudo porque ali irá acontecer após uma decisão considerada momentânea ou uma medida provisória que claramente poderá ser posterior recorrida pelas partes. É como se toda o passo a passo daquilo que irá acontecer para uma parte dentro de um processo pudesse ser previsto, o que melhora o entendimento de quem solicitou o processo para entender quais as melhores formas de agir diante do judiciário. Deve ser importante se saber também todo o Código de Processo Civil de uma série de normas que são amplamente aplicadas, provendo a máxima de informação passo a passo para que cada uma das partes, durante as ações, tenha algo essencial ainda para a máxima de transparência dentro do bojo processual. Tal importância para o setor jurídico, ele começa pelo fato de que um entendimento pleno sobre todas as etapas que devem ocorrer em um processo judicial, preparando todas as partes para uma situação. É isto que se aqui tenta fazer entender. Desta maneira, além de se ficar mais claro tudo que pode ser conseguido por todas as partes, fazendo com que as situações jurídicas se tornem mais justas, claras e possíveis para ambas as partes e até para o Estado. Mas talvez a maior importância desse processo tenha vindo da sua atualização, que entrou em vigor em 2016. O bom exemplo disso foi a conciliação, que passou a ser aceita e passou a ser insistida antes do encontro das partes em julgamento. Por isso é que, em alguns casos, as próprias partes, elas, através de seus representantes, costumam se encontrar para se chegar a um acordo, deixando de lado a possível situação de desgaste. Antes desta atualização, não existia isso no Código de Processo. Hoje acontece. Dentro desse processo, uma grande conquista para a área do direito foi a fixação do trabalho, ou seja, do honorário do advogado, estipulado justamente em todos os processos que devem ser cumpridos pelas partes. Tá? E isto veio a possibilitar, por exemplo, que o advogado tivesse pagamentos diferenciados, tanto pelo tempo quanto pelo trabalho no processo no qual eles estão ali inseridos, o que potencializou a valorização dos profissionais da advocacia. De maneira geral, além da organização de todos os processos jurídicos, o novo Código de Processo Civil permitiu maior autonomia, justamente para que todo o processo ocorresse o mais rápido possível. E isto ocorreu de uma forma bem diferenciada em relação às décadas anteriores, onde todos os resultados são considerados difíceis de ser conseguido. Foi considerado difícil durante esses 10 anos, né? Temos, portanto, tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil tem se voltado para que haja uma grande revolução no que diz respeito aos processos jurídicos no país, sendo responsável pelo impulsionamento de diferentes táticas de ações, voltadas elas especificamente para melhorar e ampliar as situações legais. Com isso, nós podemos ver que uma grande melhora houve, no qual, antes da demora em trâmites processuais, além do entendimento
pelo plano das partes, que é a conciliação, sobre os honorários, certo? E sobre cada um dos passos que deve ser tomado em busca das melhores formas no ramo jurídico brasileiro. Para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos a estar sempre falando de alguma atualização que achamos ser relevante para todos nós. Forte abraço e até lá.